Esse é o 12º vídeo dessa sequência de vídeos analisando o Liberaba, que faz parte daquela hashtag Fica em Casa, que é pra galera que tá quarentenando, poder aproveitar melhor o tempo, estudando magia e tudo mais. Agora, dando prosseguimento, a gente vai para a fórmula do tetragramaton. A fórmula do tetragramaton, quer dizer, só localizando vocês, né? No último vídeo eu falei um pouco sobre a fórmula das armas mágicas, e anteriormente a isso eu falei um pouco sobre a teoria universal que o Crowley introduz na terceira parte do Magic em Teoria e Prática. Quer dizer, na primeira parte do Magic em Teoria e Prática, que é a terceira parte do Liberaba. Com base nesse trabalho todo, o Crowley vem falando um pouco sobre o tetragramaton, e esse sim, ele acaba falando melhor sobre o tetragramaton do que o Eliphas Levi fala. Mas tirando isso, o Eliphas Levi fala melhor sobre algumas coisas de início do universo do que o Crowley. O Crowley só tira onda no comecinho dessa terceira parte porque ele fala melhor sobre a Cabala. Até achei que eu falei um pouco de besteira falando que ele fala melhor do que John Fortune, porque John Fortune é foda e sinceramente ela realmente aborda melhor. É só porque o Crowley foi mais direto e falou em 3, 4 parágrafos o que John Fortune fala e esmiuça, né, no livro todo. Então foi besteira assim, desculpem. A forma do tetragramaton, na verdade, são aquelas 4 letras hebraicas, né? É o Yod, Re, Val, Re, né? Que são as 4 letras que simbolizam os 4 elementos, né? Que é a terra, água, ar e fogo, que representam os 4 seres querúbicos, que representam os 4 arcanjos, e toda essa subdivisão de 4 coisas no mundo, né? Depois da tríade, né? A tríade é aquilo que a gente usa para poder compreender melhor a observação do universo, né? Que é a dualidade mais a unidade que a gerou. Hadit Nuit Hahokuit, né? Hahokuit sendo a unidade contemplada e compreendida a partir da dualidade de Nuit e Hadit. O tetragramaton, na verdade, ele fala sobre algo onde já temos o pai, já temos a mãe, já temos o filho. E aí, depois que já temos o filho, nós temos também a filha. A união do pai com a mãe gera o filho e a união do pai com a mãe gera a filha. Inclusive, é interessante a gente entender que existe o princípio masculino e feminino ali. Eu gosto quando Eliphas Levi ele diz que o Val é a partícula feminina e não exatamente o Re. Porque o Yod, por exemplo, o próprio Eliphas Levi chama de Yod cabalístico quando ele fala de pênis, porque ele não pode falar de peru e de pau e de xereca, porque o papo ia bater nele. Mas ele chama o pênis, né, de Yod cabalístico, porque justamente aquele é o princípio masculino, né? Tanto que na carta do tarô do Rider-Waite, a gente vê na carta da torre, a chuva de fogo que cai na torre, na verdade é uma chuva de Yods, né? E se eu não me engano também na carta da lua, existem vários Yods atrás. Agora não me recordo, não sou especialista em tarô de Rider-Waite, mas eu acredito que seja. Se não for, deixem nos comentários. E é interessante vocês verem que ali ele fala sobre pai, mãe, sobre filho e filha. E ali a gente pode já levar em consideração também as 4 cartas da corte do tarô. E as 4 cartas da corte do tarô, elas já representam por si só também um pouco da manifestação terrena dos 4 elementos. Inclusive é interessante a gente pensar que é fácil a gente entender o temperamento de uma pessoa quando a gente consegue reconhecer nela qual das 4 cartas da corte ela é, levando em consideração a verdadeira corte. Então, quando a gente fala sobre a porra da fórmula do tetragramaton, né, aquele tetragramaton que o Eliphas Levi tem até aqui, ó, na capa dele, aqui, ó. Quer dizer, sem o merchan, porque a gente não tá ganhando nada aqui, ó. Quando ele fala do tetragramaton, é interessante que a gente analise tudo que está falando aqui no tetragramaton. Porque, por exemplo, quando a gente analisa aqui o símbolo do tetragramaton, enquanto isso eu tô olhando aqui, tá? Se você puder, você abre uma aba aí no seu celular enquanto você vê esse vídeo para poder analisar o tetragramaton. Você vai ver, por exemplo, que todos os 3 T's, eles estão pintados de escuro, então eles estão destacados. Quando a gente destaca o T, a gente fala sobre o Tau. E o Tau, na verdade, ele é uma linguagem que o Eliphas Levi fala que foi perdida na linguagem do Talmud, mas você consegue compreender que o Tau
ele é a representação da densidade, da manifestação. Ele é a representação da manifestação. É do trabalho na densidade das coisas. Tanto que quando você pega para ver no pescoço de um frei, você vai ver sempre um tal. E por que o tal é o símbolo dos freis franciscanos? Porque os freis franciscanos, eles têm na verdade aquele trabalho de lidar diretamente com os pobres, diretamente com aquilo que é material, de acordo com tudo aquilo que é denso, as pessoas, a necessidade do momento, a necessidade da terra, a necessidade de Malkuth. Então o tal em si é a representação de Malkuth. Ele não é em si a cruz, como a gente pode ver, né, naquele trabalho quando você junta os dois trigramas, né, do Yin e do Yang, e você consegue formar, por exemplo, um símbolo de mais, ou aquela cruz que é a cruz dos maçons. É interessante que vocês analisem sempre os símbolos, porque no tetragramaton aqui vocês conseguem identificar muito mais coisas aqui. Vocês conseguem observar aqui o próprio caduceu de Hermes, o alfa e o ômega, e quando ele traz o alfa e o ômega, ele fala sobre a plenitude de um círculo. E é interessante a gente pensar no tetragramaton como a plenitude de algo, porque o tetragramaton, na verdade, ele representa algo que é quadrado, né? O tetra são 4. Ele fala sobre um quadrado equilátero, que quando você trabalha diretamente com esses ângulos, né, você forma 360, que é um círculo, e aí você tem a referência ao Ouroboros. Mas por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Em breve a gente prossegue, tá bem? Esse é o canal Caos de Sempre. Meu nome é Vitor Vieira. Não se esqueçam do like e do compartilhamento. Fiquem com Deus e cuidado com ele.